E aí, Felipe aqui. Bom, e hoje vamos com mais um Rabiscando e Pensando. Pensando e Rabiscando. Eu nunca lembro o nome desse canal até eu ver ele escrito. É o nome desse quadro, perdão, até eu ver ele escrito. Mas vamos lá. Hoje eu vou tentar fazer um pouquinho diferente. Em vez de gravar o áudio posterior, eu vou tentar falar enquanto eu desenho, que é bem difícil na verdade, mas vamos ver o que sai aí, tá bom? Eu não tenho ideia de desenho, não tô sem nenhuma referência aqui. Então vamos ver o que vai sair dentro dessa desse momento aí que a gente tá conversando, beleza? Bom, eu venho pensando bastante ultimamente sobre todo o meu processo criativo, como eu tô lidando com isso tudo ao longo dos últimos meses, né? Talvez até semana, acho que meses, né? Um tempo maior aí que eu venho pensando nisso. Então, eu venho pensando bastante o quanto que eu sempre fui muito criativo, né? Em questão de precisar da criatividade, não que eu seja, nossa, que pessoa criativa que eu invento umas coisas do nada, não, eu sou criativo a ponto de eu precisar da criatividade no meu dia a dia. E eu venho pensando o quanto eu me inseri em rotinas. Caramba, o vizinho derrubou alguma coisa aqui. Não sei se vai dar pra pegar no áudio, mas fez barulho. Mas, enfim, eu desde de muito cedo eu também me inseri em rotinas que são mais analíticas. E eu não sei se mais alguém acaba pensando dessa forma e tendo essa experiência também, mas para mim é muito complicado de conciliar ambas, sabe? Porque, por exemplo, eu sou engenheiro civil por formação, uma área totalmente analítica, que você demanda de muitos números ali e tudo mais. Não que no desenho, na criatividade, você não precise disso, né? Existe toda a questão de proporção e tudo mais, mas é diferente. É diferente. Por exemplo, eu quando me insiro numa. E existe também toda a criatividade dentro ali da engenharia, né? Das áreas exatas, por exemplo. Mas é muito difícil pra mim conciliar ambas assim, sabe? A ponto de, tipo, ter um momento que eu tô olhando pra parte mais criativa, por exemplo, agora criando as coisas no canal, buscando sempre conteúdos. Eu trabalho também gerando conteúdo, né, de inteligência artificial e tudo mais, então eu preciso ter essa visão, mas ao mesmo tempo eu preciso olhar para métricas, eu preciso olhar para várias outras coisas ali que acontece também aqui no YouTube, né, por exemplo, e para outras fontes aí de criação de conteúdo. Então isso aí acaba sendo um dos pontos muito difícil para mim, sabe? Ter de conseguir olhar e conciliar os dois lados da moeda, digamos assim, porque quando eu tô num momento criativo, cara, eu tô 100% focado nessa parte mais criativa. Enquanto quando eu tô olhando pra métrica, eu não digo 100% porque sempre vai ter uma pontinha criativa ali, né? Mesmo olhando pra métrica, tipo, como que a gente pode melhorar isso, esses dados, por exemplo, de uma forma criativa, sabe? Então, sempre existe o lado criativo ali, mas nem sempre existe o lado analítico. Essa talvez seja a questão, assim, sabe? Então, eu tenho bastante dificuldade nesse ponto, assim, quando eu tô num momento mais criativo, em olhar para essa parte analítica, ao mesmo tempo que quando eu tô nessa parte analítica, para eu olhar para coisas mais criativas se torna um pouco mais trabalhoso, porque eu tenho que meio que resetar minha mente para voltar
para esse estado. E é complicado, sabe? Eu gostaria de fazer esse setup um pouco mais, de uma forma um pouco mais rápida, sabe? Mas é complicado. Então, ultimamente eu tô num momento assim bem 50% assim, de cada um dos lados, sabe? Olhando tanto quanto para a parte mais analítica e olhando bastante também para essa parte mais criativa, de tentar realmente, tipo, fazer esse lado trabalhar um pouco mais, porque eu acho que eu meio que negligenciei isso durante um tempo aí nos últimos meses, nos últimos anos, eu acho. É mais correto falar. Então eu acho que isso acabou ficando um pouco de lado ali, sabe? Então isso me incomoda um pouco de deixar dessa forma, sabe? E eu senti a necessidade de fazer isso, sabe? De tentar olhar mais para esse lado criativo, de tentar forçar um pouco mais isso para que eu, ah, sei lá, digamos assim, morrer esse lado não vai, né? A criatividade sempre vai existir, mas é para treinar mesmo, sabe? Que eu senti assim que eu tinha muito mais dificuldade para tentar criar alguma coisa do zero do que antes, então meio que isso começou a ser afetado assim nesse ponto, sabe? E enfim, eu acho que era essa ideia, assim, sabe, que eu tava pensando nos últimos dias. E não sei se mais alguém passa por isso, se é algo, tipo, de cada um. Eu imagino que mais pessoas devem passar por isso, não sei. Mas é algo que eu venho pensando bastante, sabe? E eu acho que eu gostaria de compartilhar esse tipo de pensamento, sabe? Porque às vezes a gente fica meio que pensando pra gente mesmo, não solta esse tipo de coisa, né? Esse tipo de pensamento e as coisas vão só acumulando e meio que se tornando ali mais trabalhosas de serem, não digo ajustadas, mas da gente trabalhar, né, com essa situação. Então, eu não sei, realmente eu não sei exatamente como lidar com isso, não sei se existe uma solução, talvez exista, talvez não, é algo que a gente, acho que cada um precisa entender, né? Por isso que eu trouxe isso como uma opinião aqui, como um assunto a ser abordado, né? E que eu acho que mais pessoas passam por isso. Eu ultimamente eu venho trabalhando bastante nessa parte criativa, o que vem me agradando bastante, sabe? Porque eu tô trabalhando de uma maneira é, em que eu não coloco tanta expectativa, porque eu sei que quando eu coloco expectativa em algo e algo não dá certo, eu acabo me frustrando muito rápido. E isso não é legal. Então eu tô colocando. Deixa eu mais reto aqui. Eu tô colocando expectativa mais no aspecto de tornar isso divertido pra mim, sabe? Então, por exemplo, o YouTube é um projeto que eu quero que seja divertido pra mim. É claro, tem todo o interesse por trás ali em tornar esse canal grande, em monetizar como qualquer outra pessoa, qualquer outro criador aí dentro do YouTube tem a ideia de fazer. Quero fazer minhas edições. Eu sei que as edições do canal aqui estão bem simples, mais do que eu gostaria. Então eu tenho
essa meta também de... O vizinho tá furando uma parede aqui. O barulho vai ficar meio chato. Mas é isso, é a vida, né? Cada um vivendo a sua perspectiva aí. Como eu falei, eu quero que esse projeto seja divertido pra mim, sabe? No ponto de que eu faça o que eu tô fazendo sem muita expectativa de monetizar e tal, que isso aconteça com a consequência de um conteúdo que eu tô fazendo que tá sendo legal, que tá atingindo outras pessoas e principalmente tá sendo divertido pra mim. Mas é claro que existe sempre, né, aquela expectativa ali, tipo, putz, mas será que as pessoas estão achando interessante? Será que vai dar certo esse vídeo? Por exemplo, hoje eu tava gravando 2 vídeos, né, pra soltar a parte de gameplay. Porém, eu tive vários problemas técnicos ali com o microfone, não ficou legal, demorei pra gravar, eram só 5 minutos, acabaram virando 15, e eu queria realmente reduzir esse tamanho desses vídeos, sabe? E... Só que daí eu comecei a pensar, nossa, tipo, o processo, né, produtivo disso pra mim não tava sendo legal, tava sendo um pouco estressante. E aí eu pensei, cara, eu não vou insistir nisso nesse momento, mas eu sabia que eu tinha que gravar um vídeo, tinha que pensar em alguma coisa para soltar essa semana, já que na semana passada a gente teve ali menos vídeos e tudo mais, né, devido a situações que fogem do nosso controle. Mas eu falei, cara, eu preciso gerar alguma coisa, preciso criar um conteúdo, fazer alguma coisa que seja... Só ver uma coisa aqui, tá tranquilo. Alguma coisa que não seja visto como uma obrigação. E esse vídeo tava se tornando isso, né? E eu falei, então, poxa, eu tenho que fazer com que esse processo não seja tão trabalhoso, não seja tão chato. Preciso melhorar esse ponto. E aí que eu tive a ideia de simplesmente abrir a câmera aqui e gravar eu desenhando, para ver se esse momento que eu tenho com o desenho, se ele limparia um pouco a minha cabeça ali para pensar, para tentar ajustar as coisas que eu tive de problema ali na produção do vídeo. E não sei se vai dar certo. Não sei, a expectativa que eu tenho é só terminar esse vídeo, postar e ver o que vai acontecer. Tanto que eu tava olhando algumas coisas ali, né, para o YouTube, para esse processo de métricas e estudar o que funciona, o que não funciona. Eu tive algumas ideias ali e tal, né, vi alguns conteúdos bem legais. Entrei inclusive num curso que apareceu, um curso gratuito, bem interessante, cheio de conteúdo. Não lembro agora o nome do pessoal, mas se eu lembrar eu coloco na descrição. Mas é isso, sabe? Tipo, eu quero estudar o YouTube, quero entender onde eu posso melhorar aqui dentro, quais são as possibilidades, mas antes de tudo esse projeto tem que ser divertido para mim. E era algo que eu já queria estar fazendo há um bom tempo, sabe? Trazer um projeto criativo para minha vida que fizesse sentido para mim, sabe? E o YouTube já era algo que eu tinha começado um tempo atrás, mas eu tinha muito receio, talvez até mesmo vergonha, tenho até hoje, mas hoje estou um pouco mais não ligando tanto para isso das opiniões, né,
se vou achar uma coisa X ou coisa Y. Então é algo mais pra mim mesmo, sabe? Pra eu esvaziar minha cabeça, pra eu colocar ali as minhas ideias nesse projeto. Então, sei lá, eu acho que é isso. Eu não sei muito mais o que falar. Meus principais pontos eram esses, relacionados à criatividade, era o que estava na minha cabeça por enquanto, mas o vídeo tá se tornando um pouquinho mais longo. Talvez eu precise fazer alguma coisa para não ficar tão longo assim, mas vamos ver o que a gente faz aí para melhorar esse processo aos poucos, né? E eu acho que seria isso desse vídeo. Um desenho bem despretensioso, sem muita ideia aqui, só realmente esvaziando a cabeça e criando aí alguma coisinha enquanto eu falo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui, né? Quem assistiu, fico muito feliz. Fico feliz com os quase 60 inscritos que a gente tá. O canal tá crescendo de uma forma bem legal. Temos a meta aí de tentar fechar o mês com 60 inscritos. Estamos com 57. Vamos ver se vai dar certo. E, bom, se você ainda não é inscrito e está assistindo esse vídeo, se você chegou até aqui, avalie a possibilidade de se inscrever no canal. Isso me ajuda bastante, me motiva bastante aqui também a dar sequência nesse tipo de vídeo. E em outros vídeos também, né? Tentar entender um pouco melhor aí o que o pessoal gosta. Se você já é inscrito, temos o sininho, as notificações. Então, se você puder ativar, vai ajudar bastante também. Que esses vídeos, todos os vídeos vão ser enviados aí a você assim que forem postados. E se você gostou, como a gente sempre fala, né, deixa o like e comente se você tem essas questões que eu comentei aqui nesse vídeo também sobre criatividade, né? E enfim, deixe sua opinião nos comentários, é muito importante também, beleza? E bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e falou!